Boa noite, a gente vai começar hoje mais um episódio. Esse episódio é sobre o seu celular está te engordando. Você sabia disso? As pessoas têm problemas com obesidade no mundo inteiro hoje, todas as classes sociais, e tem uma causa importante que tem relação com a mídia digital, que é o motivo dessa conversa dessa noite. Todos os países do mundo têm sofrido, de uma certa forma, alguns mais, outros menos, com uma epidemia de alterações endocrinológicas que levam à obesidade. Os americanos, especificamente, que têm esse problema gravíssimo, é interessantíssimo porque é um dos países que tem o maior número de academias e tem o maior número de obesos. E o que acontece nessas sociedades contemporâneas no mundo inteiro? Elas têm uma coisa em comum, todas elas têm mídia digital. E a mídia digital influencia a vida das pessoas sem elas perceberem. E o que é interessantíssimo é que, como a mídia digital é comum a todas as pessoas, elas acham que, já que todo mundo faz, não é aquele o problema é da própria pessoa. E elas acabam se encaminhando para soluções que não são muito adequadas ao processo de saúde, como, por exemplo, algumas cirurgias, alguns processos seríssimos de uso de substâncias abusivas, de substâncias que acabam alterando todo o sistema de organização do córtex cerebral e a pessoa passa a se tornar depressiva ou compulsiva o resto da vida porque usou um medicamento tentando controlar a sua obesidade. E a obesidade, na verdade, ela tem uma relação com o sono. Então, os americanos, eles têm dados demográficos desde o século XVIII, XIX, de uma forma bem rígida, e eles conseguiram mostrar claramente que quando nós invertemos a curva entre a quantidade de sono dormido, eu não gosto muito de falar de quantidade de sono porque isso é variável, é independente, Então, algumas pessoas precisam de 10, outras de 6, outras de 8, Mas o que acontece é que a média da população nos Estados Unidos dormia em torno de 9 horas na década de 40, antes da Segunda Guerra Mundial. E essa curva vai descendo. E se a gente for pensar, nesse século, eles dormem em média 6 horas. Eles perderam 3 horas de sono, da mesma forma que nós brasileiros. O Brasil, no final do século passado, já vinha perdendo bastante. A curva é muito interessante porque ela cruza num ponto que é exatamente a década de 70, que é quando as mídias, a televisão explode no mundo inteiro, os programas para televisão, para as pessoas ficarem assistindo programas de televisão, aumentam. E nesse momento o que acontece é que o sono cai mais ainda, porque as pessoas veem televisão à noite. Se a gente for pensar, a família brasileira, nos anos 70, em torno das 10 horas da noite, a programação da família já tinha acabado. Se a gente for pensar já nos anos 80, a diferença é muito pequena. Já tinha programas para crianças da TV brasileira às 9 horas da noite. Então, essa mudança, que foi aos pouquinhos, ninguém percebeu, e as pessoas que foram nascendo nessas épocas percebiam menos ainda, porque elas já foram criadas dessa forma. Hoje no consultório eu brinco, às vezes, quando eu vou falar para a família que o horário de dormir deles está alterado, eu uso o exemplo da bisavó. Porque eu já percebi que as avós também já estavam erradas no horário de sono delas, e hoje em dia, um dos problemas aqui que eu tenho é que tem crianças que têm que ficar com o celular do lado, porque a avó manda WhatsApp às 10h30, 11 horas da noite para saber se a netinha está indo dormir, o que é um completo absurdo, inimaginável. Nessa década de 80, por exemplo, nos países europeus, nenhuma televisão tinha nenhum programa infantil, nem nas TVs que as pessoas assinavam para crianças depois de 8 horas da noite. Eu hoje não posso falar disso, porque eu não acompanho as minhas sobrinhas pequenininhas como eu via há mais tempo, mas isso era muito nítido. A gente chegava, a televisão acabava, aparecia um sinalzinho e acabava. Nós, brasileiros, tínhamos uma propaganda de cobertores Paraíba, que eu sempre pergunto para as pessoas, que época, as pessoas da minha idade, por exemplo, que viram isso, eu pergunto, que horas que passava? 8 horas? Não, era 7 horas. Então, na década de 70, a TV brasileira também já ensinava para os pais que depois das 7 não era hora de criança ver televisão. E logo depois, 15, 20 anos depois, tinha um programa infantil que durou 20 anos, que era uma novela infantil, que acabava às 9h30, 10 horas da noite. Então, essa mudança provocou uma alteração radical na qualidade do sono, na quantidade do sono. A gente vai conversar disso hoje. E aí, voltando aos americanos, esse ano saiu um artigo bastante contundente e consistente
no Jornal de Medicina dos Estados Unidos que mostra que a exposição à luz artificial, seja do seu celular, seja da luzinha que você deixa acesa no seu quarto porque você tem medo de dormir no escuro, seja do seu computador ou da TV que você dormiu para ter sono. As pessoas têm muito esse velho hábito de não, sem televisão eu não consigo dormir. Essa presença aumenta o ganho de peso. As 68 mil mulheres que foram avaliadas, a relação era muito simples. Se tinha a presença dessa luz depois de 9 horas da noite, o que acontecia? Um ganho de 5 quilos. E mais, se isso persistia, os ganhos eram exponenciais e a segunda ganho era de mais de 15% de massa corporal em cima desses 5. E assim vai indo. Então, se a gente for pensar, é exponencial o crescimento e a gente vai pensar nessas obesidades absurdas que a gente vê hoje. Né? Assim, eu tenho pacientes de 15, 16 anos com 160 quilos, 120 quilos, e são sempre pacientes que têm um hábito de games, um dos games então é muito grave, tem alguns games, por exemplo, que os meninos jogam muito à noite, porque jogam em grupo. Esses games eu já olho para os meninos e falo assim, você é jogador de tal game, porque esse game engorda mais do que o outro, porque o padrão daquele grupo é de mais tempo de tela e mais tempo durante a noite. Então, a grande questão para a gente pensar em como controlar o peso é pensar na hora que você vai dormir. Por quê? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem um problema gravíssimo de obesidade, tomou vários remédios para dormir, para emagrecer, e o hábito dela, ela não consegue dormir sem assistir um programa de culinária que passa em série todos os dias, entendeu? Assim, e ela não pode perder nenhum episódio. Imagina depois desse episódio que ela vê aquele tanto de comida que ela gostaria de estar fazendo, ou estar comendo, aonde que ela vai? Ela vai para a cama ou ela vai comer mais um pouquinho no horário que não deveria estar comendo? E mesmo que ela não coma, só dela ter assistido esse programa às 11 horas da noite, no dia seguinte o seu sistema não está regulado e ela vai ter necessidade de regulá-lo rapidamente. E a melhor forma de fazer isso é ingerindo uma dieta rica em calorias rápidas. A obesidade, então, ela tem uma relação estrita com a qualidade do sono. E nós temos que aprender que a qualidade do sono vai depender de desligar os raios azuis, como já falei nos programas anteriores, que estão presentes em todas as telas que a gente usa hoje, no mínimo 1h30 antes das 9 horas. Então, por exemplo, um hábito que eu tinha na minha adolescência, que era assistir televisão jantando às 8, vendo novela, esse é um hábito, tudo bem que a televisão ficava longe, não é igual o celular que fica grudado e que emite muito mais. Assim, a capacidade inibitória de um celular no sistema que organiza o nosso sono é muito maior do que uma tela distante, mas os dois têm efeitos. A luz branca dentro de casa também, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma promotora e brinquei com ela da luz, ela falou assim, nossa, mas eu detesto essa luz amarela, será que vou ter que pôr isso lá em casa? Eu falei assim, olha, a luz amarela é uma luz perfeita para a gente iniciar o nosso sono. Sempre que a gente utiliza luz branca dentro dos nossos quartos, dentro da nossa casa, a gente está adiando também o sono. Então, várias pequenas variáveis levam que hoje a gente tem uma qualidade de sono muito ruim. Fora a quantidade de ruído que tem nos nossos espaços urbanos e da própria luz da cidade. As cidades brasileiras, a maioria delas são iluminadas com luz branca também. Hoje em dia, por exemplo, perto do meu prédio tem um poste de propaganda de uma banca de jornal que emite uma luz fortíssima, branca. Então, a gente tem que começar a cuidar melhor do nosso sono, porque aí a gente está cuidando da nossa saúde, como a gente vai discutir isso várias vezes. Então, esse estudo do América mostra exatamente isso, que o diâmetro abdominal aumenta quanto mais luz você se expõe à noite e depois de um tempo isso vai aumentando proporcionalmente. Então, esse ganho de peso, às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu malho tanto, eu corro tanto e eu não consigo perder o peso. Mas que horas que ela malha? Ela corre que horas? Às 10 da noite? Aonde ela corre? Na academia, com aquele tanto de luz? Então, nós perdemos a ideia de que o sono é importante para o nosso desenvolvimento. Ele passou a ser vendido de uma forma muito absurda, porque você vende o seu sono e, em compensação, você tem que comprar centenas de outros produtos. Você gasta muito mais a sua saúde, você tem muito mais abstenção do trabalho, você tem muito mais problemas de compulsão. E aí nós vamos entrar na segunda parte, que é a mídia digital. O celular, ele provoca uma dependência, que agora tem um artigo que a gente vai falar dele várias vezes, mas que é muito importante. Nesse artigo, o que a gente tem? O cara conseguiu criar um modelo para entender como que você está dependendo do seu celular. E o modelo é muito simples. É um trabalho muito bacana, muito consistente, e ele mostra isso muito simples, que é o seguinte: se o seu celular está sempre na sua mão,
ou então em cima da mesa, é um sinal de que você tem uma dependência grande. Se ele fica na sua bolsa, se você está no seu bolso, você vai lá, se ele não tem notificação em tela, né, ou alguma coisa que te chame a atenção, você está menos dependente, mas você ainda está próximo. Agora, se você consegue ficar distante dele e buscá-lo quando você quer utilizá-lo, você consegue ter um efeito bem menor. É lógico que à noite não. Estou falando isso durante o seu dia de trabalho. Então, esse efeito altera várias capacidades de memória, que eu vou discutir isso quando a gente estiver falando sobre as crianças, sobre a memória de trabalho, a capacidade de se organizar, que fica muito alterada para as pessoas que têm o celular sempre na mão. Mas hoje eu quero discutir um ponto importantíssimo, que é a presença do celular muito próximo leva a que você se torne mais impulsivo. Então você sabe que você não devia comer aquele chocolate, você sabe que não devia comer o chocolate, você olha para o chocolate e fala assim, não, eu não vou comer o chocolate, eu conversei com o meu nutricionista, não vou comer o chocolate, eu sei que eu engordei muito ano passado de tanto chocolate que eu comi, mas você não resiste ao celular. E a culpa não é sua, é que seu sistema de compulsão foi alterado pelo uso constante do celular e pela proximidade dele, porque com ele você aprendeu a querer recompensas rápidas. Então não tem por que não arriscar um pouquinho ali. Então, os comportamentos de risco aumentam quanto mais você utiliza do celular. Eu estou falando do celular porque a maioria a grande tendência hoje, por exemplo, dos games, né, de toda a mídia digital, de todas essas grandes empresas, é de utilizar o celular. Essa coisa que hoje em dia parece que faz parte da gente, mas que foi uma coisa que foi criada muito recentemente. O efeito é muito nítido na sociedade, a partir de 2007, quando a rede se expande no mundo inteiro, e o efeito a cada geração é maior e a cada ano que passa com a gente também é maior, porque é somatório, da mesma forma que a obesidade. E dentro das empresas tem algumas que não são tão amigas quanto elas falam. Então, por exemplo, hoje tem vários estudos mostrando que o Facebook e o Instagram, eles têm uma capacidade de induzir o aumento de impulsividade da pessoa. Então, basta você ficar mais de 200 horas no Facebook ou no Instagram, somatório, é que você começa a alterar o seu sistema de não querer esperar as coisas. Então, isso quer dizer que você aumenta a sua impulsividade. Para essas empresas é fantástico, porque todos os clientes dela, ou então para quem ela vendeu o seu nome, os seus interesses, eles vão ganhar dinheiro, porque eles sabem que você é uma pessoa que compra isso, que compra aquilo, e nessa hora você vai comprar mais. Então elas vão dirigir para você uma série de produtos que você não compraria se tivesse tempo, raciocinasse, mas impulsivamente você compra porque aquele chapinha para melhorar a sua barba é essencial para você aparecer na próxima festa e você gasta o dinheiro numa coisa que você vai usar uma vez. Ou então, como um caso um moço que eu conheço que tem uma mídia que trabalha com mídia, ele vendeu mais de 20 mil reais em paninhos para tirar areia dos móveis e dos panos, né? Isso no Brasil inteiro. Então, só para vocês terem ideia de como que pessoas começam a mudar o que elas gostariam exatamente porque elas estão mais compulsivas. E quem alterou o sistema de compulsão de recompensa delas? Não foi o game do filho, não foi o que ela fez, foi só de ter entrado várias vezes, mais de 200 horas, num mecanismo de mídia social. Dá para encontrar a mãe, para encontrar a avó, para a tia, sei lá, para fazer negócios, mas ela estava usando daquele aparato. E quando usa aquele aparato, ele vai alterar o seu sistema de recompensa. Então, assim, tomem muito cuidado, principalmente quando vocês estão usando os aplicativos que tem no seu celular. Né? Eles ainda são piores do que o que o celular faz. E aí, só para a gente lembrar, eu gosto muito disso, que o Sean Parker, que foi presidente do Facebook, né, quando o Facebook comprou o Instagram, ele faz uma frase perfeita que é a seguinte: só Deus sabe o que estamos fazendo no cérebro das crianças. Acho que talvez nem Deus saiba, porque não estou discutindo fé religiosa, mas é tão sério. E a gente, por exemplo, eu trabalho com crianças, eu trabalho exatamente com a mente, com o funcionamento delas. O que eu tenho visto nos últimos anos é assustador. Porque assim, o que eu vejo é que os meninos de 20 anos são muito mais preservados do que os meninos de 8 anos. Né? O nível de agressividade que tem surgido, de compulsão em crianças muito jovens, isso nunca aconteceu na humanidade. O nível de estresse que os jovens de 18 a 27 anos passam no mundo hoje, no mundo inteiro, nunca aconteceu na humanidade, nem nas grandes guerras. Então, assim, a gente está se deparando com uma situação
muito importante, ocasionado exatamente por uma coisa que todo mundo faz, que todo mundo precisa, que todo mundo tem, que é a mídia digital. E à medida que esse uso da mídia altera o sono, eu vou chamar isso vai ser privação de sono. Então, o que seria uma privação de sono? Você mudar 1 hora na hora de você deitar. Ou, por exemplo, quando você usa um celular à noite, você altera 3 horas a hora que seu sono profundo chega, como eu já expliquei. Então, essa alteração é um sono privado. O que o sono privado faz? Ele altera vários sistemas do seu cérebro, que vai controlar, por exemplo, a sua compulsão e a sua relação com o alimento. Olha que interessante. Então, existem substâncias como a grelina e a leptina, que o balanço delas vai aumentar a sua saciedade no dia seguinte e vai aumentar a sua necessidade de procurar o alimento. Quando você altera esse ritmo, depois das 10 da noite, você alterou o sistema. Então, você vai buscar mais alimento calórico. Você vai ficar menos satisfeito e vai precisar de mais caloria. Para somar isso, quando você dorme depois desse horário, o que acontece? O seu eu, né, o self, por exemplo, ele altera a regulação. Então ele vai buscar coisas para tentar se organizar, que são exatamente substâncias que vão te dar uma energia rápida. Porque você vai estar sempre com a energia alterada, porque você não repousa. E o pior, a longo prazo, você não tem estoque de substâncias. Então, se você passa por uma necessidade grande de passar períodos sem dormir, a chance de você vir a ter um ataque de pânico por falta de estoque de serotonina, ou a falta de você ter prazer em certas situações e ficar mais compulsivo por falta de dopamina é muito maior. Então, assim, quando o sistema se altera e retroalimenta de uma forma que é exponencial. Então, é muito mais difícil hoje, com a mídia digital e com a privação de sono, das pessoas controlarem a obesidade. E aí elas partem para situações muito graves. E, assim, eu acho que eu queria falar um pouco assim, quando faz cirurgia bariátrica, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas têm sido feitas, elas alteram a forma o cérebro não responde da mesma forma que ela deveria frente ao alimento. Então, a cirurgia resolve um pequeno problema, mas para o cérebro não resolveu. Então, não quer dizer que ela vai conseguir se organizar frente à compulsão alimentar, ou frente a essa busca de coisas calóricas, ou frente até à bebida alcoólica, que é uma das formas de fazer isso. Então, assim, essa saída muito radical tem que ser muito pensada. Acho que, assim, sem as pessoas se organizarem em relação ao sono e às atividades físicas e ao sedentarismo, antes de fazer uma cirurgia. É lógico que tem casos tão absurdos que as pessoas chegam no momento que elas não conseguem nem abandonar o sedentarismo nem dormir, porque o tamanho da obesidade impede a qualidade do sono também. Então a gente vai vendo um círculo vicioso que vai levando as pessoas para um caminho que não é da saúde de forma alguma, é de uma doença que vai buscar outra e que busca outra e são somatórias. Como, por exemplo, no caso dos videogames, que está bem estabelecido. O videogame, ele leva a uma privação do sono no maioria dos jogadores. Essa privação do sono faz uma mudança no nível de obesidade, principalmente no abdômen, que leva a uma alteração da pressão arterial, uma alteração do colesterol, uma alteração do sistema de controle de insulina e dos triglicérides. Então, assim, na sequência, o que você tem? Hipertensão, né, diabetes, né, começando com obesidade. Então, é um somatório, é um círculo vicioso que é muito mais grave do que as pessoas pensam quando dão um joguinho pro filho e acham que aquilo ali vai acalmá-lo, que ele vai ficar mais feliz. E, às vezes, você está introduzindo no seu filho exatamente o mecanismo que vai levá-lo a se aproximar do processo de doença que ele teria aos 80 anos mais jovem. A gente teve isso recentemente, jovens de 16 anos com as mesmas doenças que os avós. Né? Assim, então, os avós, a vida deles levou que isso acontecesse aos 60, 80 anos. E os meninos com 16, 20 anos com problemas muito graves. E o mundo inteiro vem sofrendo com essa questão. Tem um dado bacana que eu gosto dele, que é os grandes homens encolheram. Então é o seguinte, os povos nórdicos, principalmente os americanos, canadenses, suecos, né, esse grupo, eles sempre foram os mais altos. Eles já tinham nutrição razoável no início do século XX. Do começo do século XX para o final do século XX, eles perdem tamanho. Os Estados Unidos, fortemente. Né? Mesmo a Islândia, por exemplo, lá isolada, perdeu um pouco. A Suécia muda radicalmente. Então, assim, os grandes estão encolhendo. E nós, brasileiros, até que melhoramos um pouco, mas depois não crescemos mais. Então, assim, o que acontece é que, assim, quando você altera o sistema de sono, você altera toda a vida de uma criança, por exemplo. O crescimento dela, a predisposição que ela tem de corpo. Então, assim, existem efeitos epigenéticos que podem passar para as próximas gerações, assim como, por exemplo, a fome
geralmente, que uma avó passou, isso vai até a terceira geração, depois isso não tem mais esse efeito epigenético. O que a gente está vendo hoje? O que vai acontecer com as próximas gerações? Quais vão ser os efeitos desse aumento de peso excessivo nas próximas gerações? O desencadeamento de doenças que não deveriam aparecer. Então a sequência é bastante assustadora e eu acho que a gente pode começar um modelo de tentar experimentar antes de pensar nos regimes graves e organizar a alimentação de uma forma que seja menos compulsiva, busque menos calorias, e a melhor forma de fazer isso é atividade física e sono. Então, só para a gente terminar, só para vocês terem uma ideia, assim, de 2002, né, que para mim tem pouco tempo, assim, mas para os jovens que nasceram lá e estão aqui me escutando, tem muito tempo isso. O uso de computadores celulares muda assim, de uma média de 2 horas ou mais, né, só no começo, isso passa exponencialmente para 75% do tempo das pessoas usam mais que isso. As pessoas se expõem facilmente a uma mídia muito mais tempo do que se expõe há pouco tempo atrás. O que eu estou falando, gente, é de 2002, 2007 para cá, não é uma coisa tão antiga, entendeu? Assim, é muito recente e é exponencial. Então, assim, as pessoas têm que tomar, acho que as famílias, as pessoas, acho que principalmente os jovens, né, as meninas, geralmente as meninas com mais problema de obesidade têm as alterações hormonais, mas têm um consumo excessivo de mídia digital, que leva a essa história. E à medida que aumenta o consumo excessivo, a mídia digital diminui em todas as pessoas o sono e a capacidade de atividade física. Todos os estudos mostram claramente isso. Então, assim, é inevitável. Então, assim, a obesidade é consequência óbvia, né? Assim, você alterou seu sistema endócrino, você alterou seu sistema de recompensa, você alterou seu sistema de atividade, né? E o que vem depois? Coisas muito mais sérias. Então, assim, se a gente começa a pensar que, antes de pensar no que você come, o que você decide comer depende do que você dormiu. Isso é importantíssimo. Porque, assim, a sua necessidade de buscar um pãozinho de manhã cedo vai ser muito menor se você tiver dormido cedo. Você vai poder comer uma outra coisa que seja menos energética. Mas, automaticamente, o cérebro da gente sempre busca. Eu brinco que eu passei um período em que eu estava bem acima do peso e eu fui numa loja de produtos diet e automaticamente eu saí de lá com limão cristalizado, que era, acho, a única coisa que não era, que era mais calórica que tinha naquele espaço. Então, assim, você altera seu sistema sem perceber. E você vai automaticamente, né? Você passa a consumir mais chocolate, mais doce, mais coisa. E se você organiza, principalmente a qualidade do seu sono e a hora de estar dormindo, provavelmente isso já diminui, certo? Então, assim, eu acho que antes das pessoas pensarem em saídas, a primeira coisa é pensar isso. Eu tenho visto muitos pacientes meus fazendo regimes com pessoas sérias e eu vejo, como nós médicos muitas vezes também estamos na mídia digital há muito tempo, a gente não percebe. Da mesma forma que os pais que usam muito não percebem que os filhos usam muito. Então a gente às vezes também está dentro do mesmo grupo de risco. E sair fora para poder repensar uma série de coisas. Por exemplo, essa história é muito interessante. Assim, vamos ver como que os nossos bisavós, vamos ver a foto deles, vamos ver o tamanho deles, vamos ver o tamanho da obesidade deles em relação à dos nossos avós, dos nossos pais. Né? Assim, é nítida a diferença e não é no nosso país. É lógico que a fome foi uma coisa importantíssima e só recentemente a gente resolveu uma parte desse problema, mas a gente teve um ganho de alimentos proteicos muito grande desde a década de 60, 70, 70 e a partir desse século, então mais ainda, então, assim, em termos de população geral do país, e a gente não está vendo isso repercutir no tamanho do crescimento das pessoas. E a gente está vendo um aumento de obesidade, que não quer dizer aumento de ingesta de proteínas, e sim de ingesta de calorias. Então essas relações, eu acho que está na hora de todo mundo parar e repensar, antes de fazer o seu próximo regime Neandertal, de carne, sei lá, sempre aparece um regime novo que é para tentar resolver essa compulsão, mas na verdade a compulsão está na qualidade do seu sono, que se você estiver vendo meu vídeo depois das 10 da noite, é bom você ficar preocupado, tudo bem que já viu, na próxima vez você pensa 2 vezes, é aos pouquinhos que a gente pode mudar isso, mas é possível modificar desde que você entenda e perceba no seu dia a dia os efeitos de não ter uma boa noite de sono. Gente, agora eu vou despedir. Eu acho que eu estou desejando uma boa noite de sono para vocês. Assim, acho que assim, não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa de mudar os hábitos aos pouquinhos para poder fazer isso. Mas a coisa mais fácil que tem é desligar a mídia digital quando chega em casa à noite.
e evitá-la. Tanto a televisão quanto o celular, que são os nossos hábitos. E o Brasil então, é um país muito exposto, porque os nossos pais nos ensinaram a ver televisão, todo mundo via televisão, e quem não tinha televisão morria de vontade de ter uma. Então, e talvez ninguém ganhou muita coisa com isso, a não ser mais doenças e uma qualidade de vida pior. Obrigado.